todos que estiveram trabalhando. Deus abençoe a cada um. Foi um evento lindo. Fomos surpreendidos pela presença do Senhor. Lindo, 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 lindo. Lindo ver aquilo que Deus está fazendo com essa igreja que eu quero profetizar, que vai ser a igreja de fala inglesa nesse lugar. Deus vai levantar uma igreja americana neste lugar e vai ser através da vida de vocês. Deus vai levantar pastores, vai levantar profetas, vai levantar mestres, evangelistas no meio de vocês. Amém? Então esse é o reino de Deus. Ele avança, não tem jeito, não tem como parar. A presença de Deus que estava nesse lugar é isso que nos impulsiona, é isso que nos move ao coração de Deus, né? Quando você chega na presença de Deus, você pede assim: me leva para a presença de Deus. Me leva para a presença de Deus, Ele te leva. Só que na presença de Deus só tem uma coisa para fazer, não sei se você sabe. É se prostrar e dizer santo, 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 santo. E aí você fica, eu não sei se isso é o que você quer. Talvez você fale assim, não, isso é pouco demais. Mas na presença de Deus é isso que pode se fazer. Não tem muito que pode se fazer lá, não. Né? Os 24 anciões que estavam lá, quando eles viram a glória de Deus, eles pegaram a coroa deles, jogaram nos pés do Senhor e só falaram uma coisa: santo, tu és santo. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és santo. Senhor, tu és santo. Então é isso que atrai a presença de Deus. Um povo que deseja viver isso daí. Amém? Domingo passado o pastor Márcio falou sobre o princípio da frutificação. Frutificar é algo que Deus planejou para você ser. Deus planejou para você ser frutífero, para você dar frutos, muitos frutos. Quando ele estabeleceu Adão e Eva, ele abençoou e profetizou sobre a vida deles. Fala assim: vocês vão multiplicar e vocês vão ser frutíferos. Por onde vocês andarem, vocês vão deixar frutos bons. E esses frutos, o meu Pai é glorificado, porque quanto mais frutos vocês derem, mais Deus é glorificado por causa disso. Amém? Então Deus deseja fazer de você frutífero. Deus deseja fazer da sua casa uma casa frondosa, onde quando você constrói a tua casa, a igreja é edificada. Quando a igreja é edificada, você vive na tua casa os melhores dias. É simples, não é? É complicado isso daí? Ou é simples? É a presença de Deus que faz toda a diferença. Salomão, ele construiu um templo, pensa num negócio lindo. A rainha de Sabá, quando viu, ela falou: oh my God. Né? Ela traduziu para o inglês. Ela ficou sem palavras. Ela não soube como expressar o que ela viu. Mas só que na inauguração do templo, o Rei da Glória apareceu lá, antes dos sacerdotes entrarem. E a Bíblia fala que nenhum ousou entrar, porque o templo, o ambiente, estava cheio da presença de Deus. E todos eles, o que fizeram? Somente se prostraram, reconhecendo a glória de Deus. Então o momento de adoração é o momento de você se prostrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. No começo do ano, a gente estabeleceu alguns pedidos de oração, e um deles foi, não vou falar todos, mas um eu posso falar de um não. Que Deus levasse esse ministério, que é um ministério profético de adoração, a um novo nível de unção, de intimidade e de capacidade em Cristo. Esse negócio tem dado certo, sabe? Tem manado unção e poder desse altar, por causa da vida de vocês. Se Deus encontrar um coração contrito, se Deus encontrar um coração quebrantado, é o que Ele precisa. Ele vai escolher a tua vida, mas você vai ver o que vai acontecer através de você. Isso é frutificar, isso é andar diante do Senhor. Amém? Queria falar sobre os sonhos de Deus. Deus tem sonhos a teu respeito. Talvez você chegou aqui e falou assim: poxa, a vida está tão difícil. Faz tantos anos que eu estou nesse lugar, Deus me trouxe para cá, e o que eu tenho feito é passar por dificuldades, passar por adversidades. Eu quero dizer para você que Deus tem sonhos a teu respeito. Deus sonhou com você. Lá no Salmo 139 fala que antes de formar o primeiro osso seu, Deus sonhou com você e escreveu todos os seus dias num livro antes que você existisse. Esse é um Deus apaixonado ou não é? Então eu queria falar sobre um pouco daquilo que Deus deseja trabalhar conosco nessa manhã.
Quantos têm sonhos pessoais? É claro que não precisa nem fazer uma pergunta. É isso mesmo. Tem que ser rápido para ser abençoado. É isso mesmo, irmão. Eu ia falar, não precisa nem levantar a mão, mas o irmão já levantou. Eu falei, claro, todo mundo tem. Se você não sonhar, vou falar para você, você já está respirando sem viver. No momento que você parou de sonhar, você não está vivendo mais. Você está vivendo, comendo, dormindo. Porque o sonho, ele estabelece limites na sua vida. O sonho deseja, através do sonho, você deseja mostrar às pessoas onde é que você quer chegar. Então, sonhos todos nós temos. Mas o grande desafio Deus também sonha a nosso respeito. E agora a gente tem uma dualidade aqui, porque Deus tem sonhos, e eu tenho sonhos. Deus tem sonhos, eu tenho sonhos. Isso vai canalizar no momento onde Deus pergunta para você, e aí, vamos viver os meus sonhos? Você está disposto a viver os meus sonhos? Né? A gente tem pausado esse ano todo sobre Neemias. E Jerusalém foi destruída pelo princípio que os sonhos de Deus, o povo de Israel não quis viver eles. Deus falou para eles, se vocês forem fiéis a mim, se vocês andarem na minha presença, eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou suprir as necessidades de vocês. Porém, se vocês forem infiéis, criarem outros ídolos, adorarem outros deuses, eu me afastarei de vocês. E vocês, sem a minha presença, vai ser problema. Aí, quando o inimigo atacava Israel sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus, o que acontecia? O povo de Israel foi levado cativo. O Império Babilônico atacou Israel e levou a Israel cativo para a Babilônia. E destruiu aquela cidade. Né? E nesse momento, a gente vê Jeremias, no verso base que você tem aí, Jeremias 29, 11, eu vou ler e depois gostaria que você lesse depois de mim, fala assim, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Leia, por favor. Quando eu era criança, eu sonhava em jogar na seleção brasileira. Olha só, né? É muita ousadia, não é não? Por esse pobre mortal. E eu fazia contas assim, a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, né? E eu fazia contas assim, com 18 anos, no ano tal, eu vou estar com tantos anos. Com 22 anos, eu vou estar com, que é a próxima Copa do Mundo, tal. E eu ia somando de 4 em 4, e eu estou ainda somando, nunca deu certo. De 4 em 4, vou somar, mas não deu. Né? Mas eu tinha sonhos. Esse era o meu sonho. Eu gostaria que isso fosse realizado. E na caminhada a gente vai sonhando. Tem alguns sonhos que eu planejei, Deus me deu o privilégio deles serem realizados. Uma família, por exemplo. Ter uma esposa, ter um filho, ter vocês. Isso são sonhos de Deus. Né? Sim ou não? Mas eu jamais imaginaria estar no lugar que eu estou hoje. Eu jamais sonhei isso. Eu nunca sonhei isso. Isso são sonhos de Deus. Isso é aquilo que Deus planejou para você. Aquilo que você jamais imaginou. Neemias jamais imaginou que ele seria aquela pessoa que iria reconstruir aqueles muros. Quem era Neemias? Neemias, ele era um copeiro do rei. Ele era uma pessoa simples. Não era de uma linhagem sacerdotal. Neemias não era arquiteto. Não fez a prova do GC, não fez. Neemias não era general contractor. Ele era uma pessoa que eu e você provavelmente não enviaria Neemias para fazer essa grande obra. Você olharia para Neemias assim e falaria assim, Neemias, você está fora. Eu desconfio que tem algumas obras que Deus me enviou que nem eu me enviaria. Se eu tivesse que me enviar, eu olharia para mim e falaria assim, eu não vou te enviar não, camarada. Se não dá para essa obra não. Mas Deus não é assim. O que é que Deus estava vendo na vida de Neemias? Que ele foi escolher ele, foi pensar ele dentro do palácio. Neemias estava escondido dentro do palácio. E Deus fala assim, vou te escolher. Vou tocar na sua vida, vou transformar você. Neemias 1:2, a parte B, fala assim, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram aos sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Verso 4.
Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando diante do Deus dos céus. O que estava acontecendo com Neemias? Né? Antes de Deus trabalhar, fazer obras práticas na tua vida, antes de Neemias reconstruir os muros, antes de Neemias começar a trabalhar, Neemias começou a se envolver primeiramente espiritualmente e depois emocionalmente. O resultado disso daí foi ele colocar os muros em pé diante de Deus. E a gente começa esse processo, às vezes, de uma forma diferente. A gente quer o resultado, começa pelo resultado prático, mas não se envolve emocionalmente e não se envolve espiritualmente. Não funciona. No reino não funciona assim. Você é corpo, você é alma, você é espírito. Então, Neemias, ele foi íntegro. Essa palavra íntegro significa inteiro. Ele se deu para essa obra, em corpo, alma e espírito. E ele começou a sonhar os sonhos de Deus. E Neemias, ele pergunta algo para Hanani. Quando Hanani chega, ele pergunta algo que, se a gente for contextualizar, o que Neemias estava preocupado com Jerusalém? Neemias dependia de Jerusalém para viver? Neemias, ele estava bem. Neemias, ele estava com o seguro dele tranquilo. A aposentadoria dele era uma questão de tempo. Era não fazer nada que Neemias ficava bem. Sim ou não? Aquela vidinha mais ou menos de palácio. Você acha que Neemias vestia bem? Você acha que Neemias comia bem? Você acha que Neemias dormia bem? É claro. Vai Neemias apresentar diante do rei todo troncho de manhã cedo. O que foi, Neemias? Dormi mal. Nossa, que noite. Não, o rei dava condição para ele. Só que Neemias faz uma pergunta. E Neemias, às vezes, ele não é que nem eu. Às vezes eu pergunto sem estar envolvido emocionalmente, espiritualmente, né, e desejando que algo aconteça. Neemias, ele pergunta algo, e a partir dessa pergunta a vida de Neemias muda. Perguntas têm a capacidade de mudar a sua vida. Neemias nunca mais foi a mesma pessoa depois de escutar Hanani. Nunca mais. Ele mudou a vida dele por causa disso. Por quê? Neemias teve um encontro com Deus. A partir daquele momento, Neemias começou a viver os sonhos de Deus. O que estava acontecendo? Era Neemias começando a viver os sonhos de Deus. Há duas maneiras de nós vivermos. Podemos viver os nossos sonhos ou os sonhos de Deus. Essa é uma escolha que você tem que fazer. Entenda algo. O povo vivia por 70 anos já aprisionado. Estava debaixo do cativeiro. Por 70 anos eles já estavam nessa situação. E Jeremias 29:10 fala assim: porque assim diz o Senhor, certamente que, passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você tem ali, logo abaixo, na tradução mensagem, que fala assim: sei o que estou fazendo. Olha Deus falando. Sei o que estou fazendo. Já planejei tudo. E o plano agora é de cuidar de vocês. Não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês um futuro pelo qual anseio. Deus, ele planejou a sua vida. Deus, ele estabeleceu a sua vida dentro de um propósito. Neemias jamais imaginava que isso era plano de Deus na vida dele. Jamais. Só que chega um momento onde isso começa a incomodar a vida de Neemias. Você já se pegou em alguns momentos da sua vida que aquilo que você está fazendo está deixando você inquieto? Você tem dentro de você uma inquietação. E isso muitas vezes é Deus começando a te mover. Isso muitas vezes é Deus começando a incomodar você para te levar para uma próxima estação em Deus. E era o que estava acontecendo por Neemias. Neemias ficou 4 meses jejuando e orando inquieto diante de Deus. Por quê? Porque Deus estava começando a plantar no coração dele os seus próprios sonhos. Não tem como você receber uma palavra dessa, não tem como você ter um encontro desse e você continuar sendo a mesma pessoa.
Eu creio que toda vez que ele ia para frente do rei, serviu o vinho, ele falava assim, eu acho que hoje vai ser o último dia, rei. Porque Deus já estava conduzindo o coração dele para uma nova estação. Se bem que aquilo que ele estava fazendo era algo que ele fazia bem feito. O rei gostava de Neemias. Vai ler a Bíblia. E normalmente a gente não abre mão das pessoas que a gente aprecia. Abre? Não abre. Não abre. A gente quer esses caras onde? Do nosso lado. E o que faz agora o rei abrir mão de um cara tão importante quanto Neemias? Se não é Deus impulsionando, se não é Deus movendo as circunstâncias. Deus tinha um sonho de uma grande obra a ser realizada. Mas a pergunta era, com quem eu posso dividir essa grande obra? Foi o que Deus falou para Neemias, né? Neemias, eu tenho um sonho. Quem eu enviarei? E Neemias falou assim, eu vou sonhar teus sonhos. Não precisa, se está procurando alguém para sonhar teus sonhos, pode parar. Você encontrou um doido, eu vou sonhar esses sonhos. A partir de hoje eu vou, envia-me a mim. Né? E a gente tem uma história, que antes de ler ela, eu quero contextualizar ela. Samuel foi um grande profeta, que logo mais na frente eu vou falar sobre Ana. Samuel, ele ungiu 2 reis. Primeiro Saul. A diferença de Saul e Samuel é que Deus não queria levantar um rei em Israel. Deus queria ser o governo de Israel. Sempre foi assim. Lá no Éden, Adão não precisava de rei. Precisava? Ele já tinha um rei eleito por ele mesmo. E Deus era o rei dele. Né? Jesus também estava lá, mas Deus era o rei dele. E o povo de Israel olhava para as nações e falava assim, as nações todas têm rei. Nos dê um rei. Nos dê um rei. Né? E Samuel, e Deus ficou chateado com esse negócio e falou, dá um rei para esse povo, Samuel, pelo amor de Deus. Estou enjoado com essa conversa de me dar um rei, me dá um rei, me dá um rei. Dá um rei para eles. Né? E Saul, deixa eu falar direitinho. O rei Saul, o pai dele perdeu umas ovelhinhas lá. Né? Aí o pai dele enviou ele para procurar as ovelhinhas. E ficaram alguns dias. Nesse processo, Deus fala com Samuel, eu vou dar um rei para Israel. E ele vai chegar até você. Né? E Saul ficou sabendo que tinha um profeta na região. Entendeu ou não? Aí o que Saul foi fazer? Para encurtar caminho, ele falou, vamos ver se o profeta é daqueles bons. Só que o profeta é bom. Aí quando ele vê Samuel, um dia antes, Deus já tinha falado com Samuel, vai vir aí o próximo rei, para você ungir. Aí quando ele vê Samuel, Deus fala, é esse cara aí. Mas bota ele 24 horas de stand-by para ele deixar de ser bobo. Aí Saul queria resolver a história das ovelhinhas dele e ir embora. Saul não fazia ideia do que estava acontecendo. Fazia? Não fazia ideia. Muitas vezes é assim. O que acontece comigo e com você. Você não faz ideia do que está acontecendo, mas é Deus trabalhando na tua vida. E Samuel fala para ele assim, amanhã nós vamos conversar, eu e você. Eu imagino que eu no lugar de Saul não conseguiria dormir naquela noite não. Né? No outro dia, levanta, vai tomar café os dois. E foram lá no terraço da casa de Samuel para conversar. E Samuel começa a conversar com ele. Fala assim, você vai ser o novo rei. Ele falou, não, eu não quero ser rei. Eu quero só encontrar as ovelhas do meu pai. Ele falou, não, mas você vai ser. E ungiu ele. E a Bíblia fala que Saul, do povo de Israel, ele era muito alto. O maior dava no ombro dele. Então o bicho era alto, não era? Guarda isso. O bicho era o quê? Alto. E aí, agora aqui, Deus envia Samuel para ungir Davi. E quando ele chega na casa de Davi, de Jessé para ungir Davi, Davi não estava lá. Davi estava cuidando das ovelhinhas, lá no campo. E quando Samuel entra na casa de Jessé, ele viu quem? Um cara alto. E Samuel fala o quê?
É isso aí. Esse é o cara. Aí eu penso, né? Deus falando para ele assim, você errou, Samuel. Não dá palpite não naquilo que você não sabe. Né? Porque o modelo que ele tinha do primeiro rei era o quê? O cara era alto. O cara era grandão. O cara era um guerreiro. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque esses somos nós. A gente age de alguma maneira e a gente pega um padrão e começa a aplicar em tudo. Pega essa fórmula e começa a aplicar em tudo. Não dá certo. Não funciona. Agora eu vou ler o contexto para vocês. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é esse. Olha como é que é o coração do homem. Que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não. Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda não, tem um caçula. Mas ele botou um empecilho. Mas ele está o quê? Provavelmente ele esteja longe de casa e está cuidando de ovelhas. Isso não pode ser esse. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Viver os sonhos de Deus é esperar até Deus vir ao seu encontro. Muitas vezes a gente fala assim, eu sou ungido. E se a gente for entender esse contexto aqui, depois dessa unção, Davi passou poucas e boas. Ele podia falar assim, mas eu não sou ungido do Senhor? Cadê o palácio? Cadê o trono? Cadê o negócio para me reinar? Viver os sonhos de Deus é esperar até Deus vir ao seu encontro. Nesse mesmo contexto, quando Saul, depois da unção dele, que ele começa a profetizar, e as pessoas falam assim, mas não é esse Saul, o filho de Quis? Aquele cara que andava no nosso meio, ele era um cara convencional, igual a nós. O cara está profetizando agora? É porque ele recebeu uma unção. Ele recebeu uma unção sobre a vida dele. Mas só que o mesmo profeta que deu unção na vida dele, falou assim, espera 7 dias para fazer o sacrifício. Ele tinha uma unção, mas agora ele tinha o quê? Um limite também. Só que Samuel o povo começou a acelerar ele, eu imagino que ele não era meio calminho, e ele fez o quê? Sacrificou. Acabou o sacrifício, Samuel chega, mas pelo menos viesse no outro dia para ter uma desculpa. Ele acabou o sacrifício, Samuel estava do lado dele assim. O que você fez? Você já se pegou nessa situação? Você acabou de aprontar alguma coisa, a pessoa está do teu lado assim. O que você fez? E a partir desse momento, o reino é tirado de Saul. Por quê? Porque mesmo que ele tivesse uma unção, mesmo que ele tivesse uma palavra de Deus sobre a vida dele, ele não soube esperar Deus chegar. Jovem, cadê vocês? Fala, estou aqui, pastor. Fala, I'm here. Vocês são ansiosos demais, eu sei disso. A gente ontem na programação, a gente colocou 1 hora de free time. Eu falei, esse negócio não dá certo, eles vão querer fazer alguma coisa. Os que estavam acima de 40, no free time estava tudo sentado, se abanando, né? Porque free time é free time, a idade ela exige essas coisas. Mas eles foram fazer outro evento. Espera Deus chegar através da vida do papai. Quando o papai fala pode, você pode. Quando o papai fala não pode,
Papai é o profeta na tua vida. Entendeu ou não? Espera Deus chegar no negócio, no casamento. Espera Deus chegar, tem o tempo certo para tudo. Diz Eclesiastes 3, tá, para tudo tem um tempo certo. Isso dá uma alegria enorme, não dá não? Então é isso que nós precisamos entender. Vou repetir. Muitos buscam a Deus para realizar os seus próprios sonhos. Outros são encontrados por Deus para viver os sonhos de Deus. Quem você quer ser? Você quer que Deus seja o teu supridor? Ou você quer ser amigo de Deus? Essa é uma escolha que você vai ter que fazer. Olha o que 1 Crônicas 16:31 fala. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, digam-se entre as nações, o quê? O Senhor reina. Davi agora chegou no trono. Davi passou vários anos sofrendo, sendo preparado para não ficar besta no trono. E quando ele chega no trono, ele podia falar assim: a promessa se cumpriu, glória a Deus, aleluia, né? Mas quando ele chega no trono, ele fala assim: eu simplesmente estou aqui, sentado nesse trono, para make sure que o Senhor vai reinar através de mim. Foi para isso que Deus colocou Adão e Eva no paraíso. A única função de Adão no paraíso era cuidar e cultivar. Ele tinha que cuidar e ele tinha que cultivar o quê? A presença de Deus. Ele não podia deixar Eva chegar perto daquela bendita daquela árvore. Não podia. Ele tinha que cuidar e cultivar. Foi esse o motivo pelo qual Adão foi colocado naquele lugar. Davi foi colocado em uma posição específica, com a única função de garantir o governo de Deus. Como pastor, dava a vida pelas ovelhas. Como rei, deu o seu coração a Deus. Agora, essa é uma oração que eu coloquei aqui. Deus, restitua ao homem a posição de origem. Nós precisamos voltar ao lugar onde nós venhamos cuidar da presença de Deus. A presença de Deus é muito preciosa. A presença de Deus, ela é muito preciosa e muito sensível. Ela tem que ser cultivada, ela tem que ser tratada com zelo. Não pode ser aos trancos e barrancos, não. Mesmo depois de tudo isso, mesmo Neemias se entristecendo com todas as notícias, nunca se colocou como vítima, e sim como parte da solução. Como que nós somos? Neemias podia falar assim para Hanani: ah, uau, Hanani, que situação difícil. Alguém tem visto algumas imagens de Porto Rico, como é que tem ficado depois desses storms que tem passado lá? Como é terrível, como é triste. A gente precisa orar por eles. Mas eu acho que a gente pode fazer mais que isso, não pode? Porque Neemias, ele podia falar para Hanani aqui: Hanani, eu tenho acesso ao trono. Vamos orar eu e você aqui para que Deus levante alguém para ser enviado lá para Jerusalém, para a restauração daqueles muros. Ele podia fazer isso? Não. Vamos orar para que Deus levante um homem. A situação chegou até as tuas mãos, sabe quem Deus quer usar? A informação chegou até você, sabe quem Deus quer usar? Você. O irmão chega lá na tua casa e abre o coração e você desmaia no sofá. Não, é você que Deus quer usar. Não fala assim: vamos ligar para o pastor, vamos ligar para a pastora. Não, 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 não. É você que Deus quer usar. Você é um Neemias nessa geração. É assim que Deus vai te fazer crescer. É assim que Deus vai estabelecer na sua vida a grande obra. Amém? Era uma tristeza grávida de esperança. A Bíblia tem a expressão, assim como os dias de Noé, de Elias, de Davi e nos dias de Ana. Falei que ia falar sobre Ana, não falei? Ana foi essa mulher que clamou. Ana tinha um desejo. Ana tinha o desejo de ter um filho. Deus tinha o desejo de que nascesse um profeta. Os sonhos de Deus eram um profeta. No coração de Ana era o quê? Um filho. E por causa disso, depois se você for ler a história, você vai ver que Ana sofreu com uma tal de Penina. Deus tinha dado filhos à serva, mas não tinha dado filhos a Ana. Tudo aquilo que é precioso que Deus vai te dar na tua vida tem um tempo para que você saiba valorizar quando chegar nas tuas mãos. Quando
E Ana chega diante de Deus e começa a orar, sem palavras. Naquele contexto, o sacerdote era Eli com 2 filhos playboys, Hofni e Finéias. Os 2 caras eram playboy. Eles usavam a camisa do bad boy. Você lembra disso, não? Eram sacerdotes que Deus tinha naquele lugar. E Ana começou a ficar inquieta. Ana começou a ter uma tristeza no coração dela, que foi Deus que plantou lá dentro. E um dia ela chega diante de Deus e fala assim: Deus, me dá filhos. E Deus deu um para ela. E ela falou assim: se você me der um filho, eu devolvo ele para você. Eu não encontrei uma assim ainda. Vê se isso não é algo que Deus conduz o coração da pessoa. Qual a mãe que fala assim: se você me der um filho, eu devolvo ele para você? Isso não existe, não. E Deus deu. E agora? Coragem para entregar o menino. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Deus, se você me fizer isso, conta comigo. Até que a morte nos separe. E aí? E Ana chegou com Samuel lá diante de... E pior que Eli também estava meio barro, meio tijolo. Você sabe essa expressão, não? Eli também não estava legal. Você confiar o teu filho... A gente está com o Caio lá em casa. Cadê o Caio? Está na salinha. Né? Os pais tiveram que viajar, deixaram ele lá em casa com a gente. Ontem, a gente saiu do evento e a gente era para pegar o Caio numa residência. O Caio não estava lá. Pensa num cara que ficou apavorado. Porque ele está na responsabilidade de quem? É uma responsabilidade. Né? Então, agora Ana entrega o menino, vai lá entrega o menino para Eli. O cara não estava legal. Ele estava gordo, não podia brincar com o menino. Ela podia falar assim: Eli, não dá para deixar aqui. Como é que esse menino vai brincar com você, Eli? Você não está enxergando bem, né? Você vai brincar com um taco de beisebol. Você pega o taco de beisebol na cabeça do menino, você mata o menino, Eli. Não dá para deixar ele aqui. Ela podia falar isso, não. Só que ela entregou Samuel para quem? Para Deus. Aí ela tinha que confiar agora. Neemias 6,3 fala assim: enviou-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo uma grande obra. Você podia dizer assim: eu estou fazendo... Neemias podia dizer: eu estou fazendo os sonhos de Deus, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira respondi. Neemias, ele era um cara que tinha convicção daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Porque tudo vai conspirar contra você para te tirar do propósito. Tudo. Tudo. Circunstância financeira, circunstâncias... em todos os sentidos, tudo vai conspirar contra você. Porque essa obra, mesmo que Neemias estava levantando um muro físico, essa obra é espiritual. O muro é físico, mas Jerusalém é espiritual. Cuidar do teu filho, dar um tatauzinho nele lá, uma disciplina, levar para passear no parque, isso é físico, mas ele é espiritual. Casamento é da mesma maneira. Levar para date é o quê? Levar para jantar, irmã, isso é, né? Mas depois tem a parte espiritual que o sacerdote tem que cumprir também. Tem ou não tem? E então, tem que fazer direitinho o negócio. Tem que cumprir o processo. É importante lembrar, viver os sonhos de Deus não nos isenta de passarmos por dificuldades. Efésios 6,19 fala assim: orem também por mim, para que eu, ao falar, seja-me dado a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo, ele passou por poucas e boas também.
apóstolo Paulo foi um grande apóstolo. Neemias foi um cara que Deus chamou ele para fazer uma grande obra. Mas você vê esses caras passando por poucas e boas. Passando por adversidades, passando por resistências, passando por falta, não tendo provisão muitas vezes para cumprir, por medos, por adversidades. Né? O apóstolo Paulo fala assim, tem momentos que eu tenho lutas por dentro e lutas por fora. Temores por dentro. Né? Se já veio ao teu coração essa frase assim, eu não sou capaz de fazer isso. Isso é um temor que você tem que vencer. Não consigo aprender inglês, não consigo terminar esse projeto. Isso é um temor que nós temos que vencer, são temores interiores que querem nos paralisar. Sem falar daquilo que está para o lado de fora. Então, a Bíblia já nos orienta, no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter dificuldades. Esse não é o ponto mais. A questão é como nós vamos nos comportar. Essas dificuldades nos paralisam, essas dificuldades nos param e nos colocam no lugar onde nós paramos de executar os projetos de Deus. Se isso acontece, é problema. Mesmo eles passando por todas essas dificuldades, por que não pareciam os melhores dias aos olhos humanos? Porque passar por luta, passar por dificuldade, alguém gosta? Porque o sinônimo de melhores dias é curtir a vida, entretenimento, the American Dream. Né? Tem o sonho americano nesse lugar. Quer ter uma casa, um barco. É verdade ou não é? E a gente olha para aquilo ali, o cara todo sábado de manhã sai para andar de barco, e você trabalhando. Fala, I wanna be American Dream. Né? Um dia eu vou chegar lá. E você acha que isso tem realização. E você acha que a sua realização está nisso, ter um barco e botar ele na água. A primeira vez que se colocar ele na água, você vai ficar triste para o resto da vida, porque encher o tanque de um barco vai te custar uns $500. E você fala assim, me arrependi. Agora você tem dois problemas. Um é comprar, outro é vender. Porque para comprar barco, só quem gosta mesmo, porque os caras sabem e tem que ter grana para fazer isso aí, não tem? Então, muitas vezes a gente acha que viver os melhores dias é só estar entretido, é só estar envolvido com algumas coisas, é ir para Disney. O cara cansa, vai para onde? E volta mais cansado, porque lá você tem que correr atrás de filhos, tem que fazer fila, sobe, desce, vai para Disney. E quando chega em casa vai fazer o budget, aquilo ali... O rei Salomão, ele foi um cara que... ele foi uma pessoa que Deus estabeleceu, depois de Davi, um menino que, quando foi introduzido ao reinado, ele chegou diante de Deus e ele pediu algo. Ele teve 2 sonhos. Deus visitou ele 2 vezes, mas na primeira vez, quando Deus se apresenta para ele e ele fala assim, você vai construir a minha casa. E faça assim, 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 assim. E ele fez. Né? Em outra situação, Deus fala para ele assim, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Pode pedir. Pede. Imagina você estar diante de uma pessoa que tudo aquilo que você pedir, ele pode realizar na sua vida. Tudo. E Salomão estava nessa situação. Deus falou assim, pode pedir que eu faço. E Salomão fala assim, eu quero sabedoria para conduzir esse povo. E Salomão começa bem essa caminhada. Só que no processo, ele se perde. Tinha algumas coisas que ele não podia fazer. Comprar cavalo no Egito, ter muitas mulheres. Olha, a Bíblia fala que Salomão era um dos caras... Ele tinha grana. Tinha muita grana. E tinha 1000 mulheres também. Esses tempos atrás, eu não estou repetindo a história porque eu não lembro não, é porque é para enfatizar mesmo. Esse tempo atrás o Caleb perguntou para mim assim, pai, quanto custa para casar? Falei, filho, essa pergunta está muito cedo agora. Mas depois pensando, analisando bem, eu falei, não sei, filho. Ele falou, como é que não sabe, pai? Eu falei, filho, eu estou pagando até hoje.
Isso é uma prestação por vida. Agora multiplica isso por 1000. 1000 mulheres chegando em casa no final do dia nas compras do shopping. Já pensou isso, não? Esses dias a Nilka chegou em casa fazendo algumas compras da casa e já que tem na casa, aproveita, né, vai no embalo e tem aquela sacolinha que ela é apresentada depois das compras. Amor, você viu isso? Eu vi, claro que eu vi. Aí eu fiquei imaginando 1000 mulheres chegando em casa no final do dia daquele jeito. Amor, você viu isso? Amor, você viu isso? Por isso que Salomão ficou meio tantã. Ninguém aguenta um negócio desse, não. Olha o que ele fala em Eclesiastes 12:13. Agora, já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça a seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Né? Salomão, se você começar a ler Eclesiastes, você vai ter dúvida até de você mesmo. Você fala, será que eu existo mesmo? Porque ele começa a colocar dúvida em tudo. Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, vaidade. Falei, Salomão, você não está bem não, cara. Por quê? Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que veio ao coração de Salomão, ele não se preservou de fazer nada. Pensa num perigo. Deus fala, não compra cavalos no Egito. O que ele fez? Comprou. Não se case com mulheres de outro povo. Elas vão deturpar o teu coração. O que Salomão fazia? E começou a levantar um altar a cada ídolo de cada mulher. Eu penso que ele ia para o culto várias vezes durante o dia. O que muitas vezes nós não entendemos. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos, os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Dar continuidade à obra que Jesus começou era a melhor coisa que os discípulos fizeram. Eles não imaginariam, os discípulos não imaginariam a repercussão que seria estabelecer a igreja de Cristo. Eles não imaginariam. Olha o que está falando Mateus 11:25. Certo tempo depois de eles serem escolhidos, Jesus orou. Naquele tempo falou Jesus, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes a quem? Aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus não queria multiplicar eloquência humana. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vós, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para não lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a esse crucificado. E foi com fraquezas, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiam em demonstração de poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não seja baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O apóstolo Paulo, glória a Deus, o apóstolo Paulo, eu falei há 2 domingos atrás, ele era um cara que, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, contra a justiça, um cara que ele era irrepreensível. Judeu, circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel. Ele dá esse relato dele mesmo. Gamaliel era um grande fariseu. Paulo, ele tinha muita sabedoria, tanto é que Deus colocou ele para pregar para reis. Já que você tem muita história para contar, o cara ele era fantástico. Ele chega no lugar onde tinha altar para muitos deuses. E tinha um altar que era o Deus desconhecido. E Deus traz uma revelação para ele maravilhosa. E ele fala assim, eu não posso atacar esses altares aqui. Eu vou falar do Deus desconhecido para eles. E ele começa a falar, e o rei fala assim,
Vamos conversar depois, porque você já tá me fazendo me converter a respeito desse Deus desconhecido aí. Pensa num cara que tinha poder e autoridade. Foi arrebatado e viu coisas que não convinha ao homem saber. Algumas coisas ele revelou, outras não. E esse cara, ele chega diante dessa situação e fala assim: eu não vim pregar um evangelho que é baseado em sabedoria humana. Eu não vim pregar conceitos, eu não vim pregar tradições, eu vim falar do Jesus Cristo ressurreto, aquele que me apareceu no caminho de Damasco, e eu recebi revelação através da vida dele, para que a fé de vocês não seja baseada em sabedoria humana. O homem é falho, o homem erra, o homem ele atrapalha o projeto de Deus. Paulo, ele sabia disso. Deus não derrama vinho novo em odre velho, nem remenda roupa velha com pano novo. Se quer vinho novo, fala quero. Tem que mudar o odre, tem que mudar os conceitos. Deus ele não pega um pano novo, corta um pedaço dele para remendar a roupa velha. Ele estraga o novo e não funciona no velho. Deus ele não faz isso. Ele quer que o odre seja o quê? Novo. E Paulo ele teve essa capacidade de se esvaziar para falar assim, que venha o vinho novo. Então que venha o vinho novo, para que eu possa viver nessa dimensão. Passo que nos levará a viver os sonhos de Deus. Mateus 28, 19 fala assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus não chama os capacitados, Deus capacita os chamados. A gente precisa entender isso. Esse é o chamado na tua vida. Viver os sonhos de Deus é você fazer discípulos. É você ser discípulo e fazer discípulos. O que mais importante Jesus tratou com os discípulos essa foi a última conversa do mestre com seus discípulos. Ele falou assim: portanto, ide, façam discípulos, independente das circunstâncias, batize-os, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e aí eu vou estar com vocês. A gente começa de trás para frente, a gente fala assim: nós queremos a tua presença, nós queremos a tua presença. Mas você está fazendo discípulo? Você está ensinando alguém? Você está batizando alguém? Você já foi enviado ou você está esperando um anjo descer do céu e falar assim: para Deus me enviar, um anjo tem que descer do céu. Você vai ficar sentado a vida toda. O envio já aconteceu. O envio já aconteceu. Por que muitas vezes a gente não consegue viver os sonhos de Deus? Porque nós não abrimos mão dos nossos sonhos. Fazer discípulo é o que Deus sonhou com a igreja. Deus sonhou com aquela igreja primitiva. Fazem 12 anos que nós estamos aqui, trabalhando visão de reino. Isso te cansou? Isso paralisou você? Ou você continua firme, falando assim: essa é a minha vida, eu nasci para isso, eu nasci para fazer discípulos. Independente da circunstância passa, vem e vai, mas esse propósito permanece. É debaixo dessa palavra que Deus quer estabelecer a igreja dele. Atos 2,16 fala assim: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também o do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O que é profetizar? O que é a palavra profética? Muitas vezes fala assim: eis que te digo. Você ainda está atrás dessa conversa? A Bíblia é uma palavra profética para você. Ela é uma referência para você. Toda palavra que sai da boca de qualquer pessoa tem que passar pelo crivo da palavra. Ela tem que edificar, ela tem que levantar, ela tem que exortar. Se não passar por esses princípios, rejeita. Eu não preciso receber uma palavra que eu vou ser próspero. A Bíblia já me diz que eu sou. E a gente fica atrás dessa baboseira muitas vezes. Por que o povo, a Bíblia diz assim, sem profecia o povo se perde. Por que o povo se perde? Porque profecia é direção. Profecia é direção. Quando você sai da tua casa e você coloca no teu GPS um endereço da onde você está profetizando onde é que você quer chegar. Por isso que você precisa profetizar nos teus filhos, porque profecia é direção.
Por isso que você precisa profetizar sobre a igreja, porque a profecia ela é direção. Para onde é que você está indo? Você sabe para onde é que você está indo? Você tem uma missão? Você tem uma visão? Fala assim, temos. Fala pela fé, temos. Então você sabe para onde você está indo. Fazer discípulos deve ser isso que deve mover você. A sua vida tem que estar sendo trabalhada em volta disso. Fala, mas eu não tenho esse entendimento ainda. Mas dá os primeiros passos, querido. O entendimento vai te alcançar. Deus se alegrava com aquela igreja. Atos 2,42 fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam. Era gente que perseverava. Dificuldade, problema não tirava eles do lugar que eles estavam. E na comunhão, e no partir no pão, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que eram salvos. Pensa num negócio lindo. Isso fez você cansar ao longo dos anos? Você está cansado? Você está cansado Não, Deus quer trazer um renovo sobre as nossas vidas, porque esse é o sonho de Deus. Essa é a igreja que Jesus vai vir arrebatar. Essa igreja que depois do terceiro século a essência foi perdida. Mas Deus está levantando pessoas que querem sonhar com essa igreja, que querem estabelecer a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós estamos voltando à igreja de Atos dos Apóstolos, onde é simples, onde há perseverança. Qual que é a doutrina dos apóstolos? A palavra de Deus. A Bíblia fala sobre os bereanos. Os caras chegavam para ensinar, os bereanos chegavam em casa e falavam assim, vamos constatar para ver se isso é doutrina dos apóstolos. Você é assim? Você é um bereano? Essa é a igreja que Deus quer estabelecer. A gente quer que as vidas chegam. E nós queremos mesmo. Nós queremos povoar os céus, é isso mesmo. Mas a gente começa de trás para frente. A gente quer que as vidas chegam, mas a gente não persevera na oração, a gente não persevera na comunhão, qualquer coisa nos separa. Qualquer unha encravada se fica de mal com o teu irmão. Como que é isso? Como é que nós vamos estabelecer a igreja dessa maneira? Não gostei da maneira que ele falou. Vai lá e fala com ele, bendito. Fala, não gostei. É difícil. Aí faz um negócio, envolve pastor, envolve discipulador. Vai lá e resolve, fala assim, não gostei. Por que você falou assim comigo? Nós vamos morar junto nos céus. Eu e você, assim, vizinho. Né? Por que a gente está, por qualquer coisa, a gente rompe o vínculo da paz? Singeleza de coração, simples. Seja simples. Muitas vezes o Gé se transforma num restaurante. Aí quem recebe o Gé tem que passar o dia cozinhando. Singeleza de coração. A ênfase do Gé nunca foi essa. Serve pão com café para os irmãos e bolacha seca. Mas se tiver Jesus, eu posso garantir para você que a semana que vem eles vão voltar lá. Aí a gente prioriza outras coisas e a pessoa ficou tão estressada durante o dia que esqueceu que tem que convidar Jesus para estar no Gé também. Não é nada disso. O evangelho, ele é simples. Ele é simples. Aplicação prática para a gente poder encerrar. Primeiro ponto. Vale a pena viver os sonhos de Deus. Vale a pena fazer discípulos de Jesus. Escreva aí, por favor. Hebreus 12:1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Não se canse, a Bíblia fala assim, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. A pessoa não merece, eu e você não merecíamos.
Jesus não se cansou de fazer o bem para nós. Não se canse de fazer o bem. Ande a 2ª milha. Se te pedir a capa, dê a túnica também. Não se canse de fazer o bem. Era isso que a igreja primitiva vivia. As pessoas viam isso e falam assim, é isso Jesus? Porque muitas vezes a gente se preocupa em ensinar a palavra. Ensinar a palavra é para vocês que são doutores na lei. Mas para o neófito, aquele que não tem conhecimento, você quer ensinar a palavra, não funciona. Ele quer ver você se funciona na tua vida. Esse Jesus, ele vive em você? Tem a história de um missionário que passou vários anos numa ilha dessas falando de Jesus. Mas só que ele não tinha intérprete, não tinha nada, ele falava, as pessoas o quê? Não entendiam. Aí ele começou a viver Jesus. Começou a viver Jesus. Esse cara morreu. Depois de alguns anos, chegaram outros missionários lá, com intérprete, organizado, ministério assim bombando. Aí começaram a falar de Jesus. O cara falou 5 minutos, ele para, pode parar. Esse Jesus que você está falando aqui, ele já esteve aqui. Então é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós somos muito eloquentes. Nós falamos, o cara fica assim. O que ele está falando? Não fala na hora, mas depois quando chega do lado do marido, fala assim, não entendi nada. E ainda colocou dúvida naquilo que eu sabia. Apresente Jesus. Apresente Jesus para as pessoas. É isso que vai fazer com que nós venhamos viver os sonhos de Deus. Aproveite bem o seu tempo. Efésios 5,15. Tenham cuidado com a maneira de vocês viverem. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Só há uma maneira de você agradar a pessoa. Se quer agradar alguém, se quer agradar uma pessoa, o que você tem que fazer? Tem que conhecer ela. Começo do casamento eu sei que é punk, porque você está aprendendo a conhecer a pessoa. Né? E aí você vai fazer coisas que a pessoa não gosta. Tem coisas que eu sei, que se eu fizer, vai dar DR. E tem coisas que a Nilka sabe, que se ela fizer, é problema. Então, quando você aprende a conhecer a pessoa, o que você faz? Na realidade, não faz. E a Bíblia está falando aqui, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Você se preocupa com aquilo que Deus se preocupa? Os teus sonhos, eles estão andando paralelos aos sonhos de Deus? É isso que a Bíblia fala. Os insensatos não se preocupam com isso. Eles fazem aquilo que eles querem. Se agrada a Deus, não interessa. Porque é insensato. Insensatez é a pessoa que não tem conhecimento de algo. Mas você não. E a Bíblia fala assim, tenham cuidado da maneira que vocês vivam. Tenham cuidado. Cuidado com o teu caráter. Cuidado com a língua. Cuidado com a maneira que você veste. Tenha cuidado. Por quê? Porque através disso nós apresentamos Cristo às pessoas. Neemias tinha 24 horas como nós. A igreja primitiva também tinha 24 horas como nós. E é exatamente nessas 24 horas onde os sonhos de Deus são realizados na minha vida e na sua vida ou não. É nesse dia, hoje, que você vai decidir se você quer realizar os sonhos de Deus ou você quer realizar os teus sonhos. Você já escutou essa expressão time is money? Né? Você tanto escutou que está levando a sério esse negócio, né? Vamos fazer uma visita aí no hospital. Eu vou trocar salário para orar por gente enferma? Não faz sentido não. Time is money. Né? Só que, se a pessoa perder todo o dinheiro e começar a trabalhar, ela consegue resgatar o dinheiro novamente? Ela consegue criar o dinheiro, fazer uma poupança novamente? Sim ou não? E o tempo? Você consegue trazer de volta aquilo que foi perdido? Então,
Vamos refazer isso daqui? Time is not money. Time is your life. Tempo é a sua vida. Tudo aquilo que você investir tempo, você está investindo na sua vida. Se você investir tempo em oração, você está investindo na sua vida aí. Se você investir tempo no GE, você está investindo na sua vida aí. Seja no que for, criação de filho, a tua vida está aí. Então, tenha cuidado para viver dessa maneira. Eu escrevi uma oração aí, eu vou ler, depois gostaria que você lesse depois de mim. Senhor, me dê a coragem de conseguir mudar o que preciso ser mudado, para me ordenar, me reposicionar, me reestruturar, me reorganizar, para que eu faça o que lhe agrada no tempo que se chama hoje. Leia, por favor. Salmos 90, 12 fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. O salmista reconhecia que cada dia era um presente de Deus. Você reconhece isso, não? Cada momento de vida, ele dizia: ensina-me a contar meus dias, pois eles passam rápido. Se você que todo mundo quer viver a eternidade. A eternidade é o sonho de quem anda com o Senhor, é viver uma eternidade com o Senhor. Se você começa a estudar a Bíblia, é beauty demais, é lindo demais. A Bíblia fala que naquele lugar não vai ter sol. Olha só, a glória de Deus, a presença de Deus vai iluminar aquele lugar. É um lugar maravilhoso. Tem o Gold Street. Eu coloquei lá no pedido de oração: deixa eu morar aqui no Gold Street, Deus. No South East Corner, né? Pode pedir. Se vai, é outra história. É lindo demais. Todo mundo quer morar no céu. Tem até música, né? Nós vamos morar no céu. Eu sei, é. Mas, para morar no céu, tem que viver os sonhos de Deus aqui na terra. Se quer os sonhos de Deus nos céus, Deus está falando assim: você quer os meus sonhos aqui na terra? Se não é deal or no deal. Não dá para viver os sonhos do céu só lá na terra. Isso é só no céu, desculpe. Isso é muito pouco. Esse Jesus que ressuscitou, ele é o Deus Todo-Poderoso. Não tem ninguém que fica diante dele falando se vai acontecer. Não, 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 não. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que estabeleceu a igreja para ser mais do que vitoriosa. Então, entender isso é necessário. Deus está mexendo com você. E eu sei que está. E mexeu comigo também essa semana. Tem muita coisa que a gente precisa reposicionar, reavaliar, reestudar e ver: Deus, onde é que eu preciso mudar? 3. Vou manter a chama viva. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Se a obra de Deus é um peso para mim e para você, preciso hoje ver a distância que está entre eu e Deus. Se a obra de Deus se tornou um peso, provavelmente Jesus está longe desse negócio. E você está fazendo as coisas na força do braço. Realmente não dá certo, não. Cansa. Talvez Jesus ficou lá para trás e você se esqueceu que o evangelho é good news. Sabe o que é good news? Boas novas. Você tem que acordar pela manhã e falar assim: quem que falou no GE da segunda-feira? Nossa, o GE está bombando. A gente estava num momento assim de muita revelação e alguém falou assim: os céus têm um jornal. Você sabe quais são as notícias do céu? Eu falei: uau, vejo que não é carne nem sangue que te revelou isso, mas vem da parte do Senhor. E é exatamente isso. Os céus têm o jornal do dia. O que os céus planejou para você hoje? O que os céus planeja para você diariamente? O maná, ele era algo o quê? Todo dia o preguiçoso comia? O preguiçoso não comia, não. O preguiçoso tinha que sair da tenda e fazer o quê? E ir lá fora pegar o quê? O maná. É do mesmo jeito hoje. Você tem que levantar toda manhã para fazer o quê? Para recolher o maná.
E você fala assim, que é isso? E toda manhã você fala assim, que é isso? Porque maná significa, que é isso? Você é surpreendido por Deus. Fala, Deus, que é isso que você está falando? Não entendo. Mantenha a chama acesa, querido. É só dessa maneira que a gente vai conseguir estabelecer o reino de Deus. Você continua com fogo nos olhos? Você ainda chora diante do Senhor? Você ainda está apaixonado por esse Jesus? Você ainda quer fazer aquilo que Deus te chamou para fazer ou você está desanimado, querendo retroceder? Estou aqui para te dizer que Deus não desiste de você. Deus tem sonhos. Não subiu no coração do homem e nem na mente aquilo que Deus tem planejado àqueles que o amam. Neemias jamais imaginaria que ele iria ser uma pessoa que iria refazer aqueles muros e depois iria ser o governador de Jerusalém. Você acha que Neemias sonhou com isso? Nunca. Isso é sonho de Deus. 4. Tenho uma vida para viver. Viverei a grande obra. Viverei os sonhos de Deus. Escreva aí, por favor. Mas Paulo, no final dos seus dias, depois de ter remido o tempo, depois de haver compreendido qual era a vontade do Senhor nos seus anos de vida, depois de ter vivido os melhores anos da sua vida com Deus, ele com um papel e uma caneta na mão escreveu 13 cartas. E alguns historiadores falam que Hebreus também foi ele que escreveu. Mas vamos tirar o crédito de Hebreus. Então, 13 cartas. Escreveu cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Aí se fala assim, coitado de Paulo. Coitado de Paulo? Até hoje nós estamos falando de Paulo. Até hoje Paulo é referência na sua vida. Ele morreu para o sonho dele. Mas ao morrer pelo sonho dele, Deus levantou ele como um grande apóstolo. E ele falava assim, eu não sou digno que me chame de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Mas Deus insistia com ele, falando assim, você é. E Paulo dizia, eu não sou digno, mas eu te faço. E muitas vezes a gente acha, o que você pensa da obra de Deus? O que você pensa no Evangelho? Você acha que é um monte de gente que veste mal, mora longe? Você acha que é isso? Tem cara de bobo? A cara até tem às vezes, mas não é. Posso falar para você que não é. O Evangelho é o poder de Deus sendo revelado através de nós. Neemias. Desculpe, primeiro Paulo. 2 Timóteo 4,7 fala assim, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a vinda do Senhor. Você acha que esse cara é um cara frustrado depois do final da vida dele? Você consegue ver esse cara frustrado? Neemias, lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Pessoas que fizeram a grande obra de Deus, porque Deus assim o chamou para fazer. Passaram por lutas, por adversidades. O pessoal do louvor, se quiser vir para cá, pode vir. Por muitas situações adversas. Mas quando você vê Paulo falando assim, agora me está reservado a coroa da justiça. Ele está falando assim, Deus, esses anos todos aqui na terra, eu criei um crédito no céu. Agora eu quero essa recompensa. Esse crédito que eu criei nos céus, entregando a minha vida, vivendo os teus sonhos aqui, fazendo aquilo que o Senhor tem planejado para mim aqui na terra. Isso fez de mim alguém que eu posso chegar diante do Senhor como amigo de Deus. Deus lhe ama.
Deus lhe ama. O Senhor tem lhe dado a oportunidade de viver os seus sonhos. Você tem somente uma vida para viver. Viva a grande obra. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60 anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. Deus começou um sonho na vida de Abraão quando ele nunca imaginava que isso iria acontecer. Nunca. E Abraão duvidou no coração dele. Chegou o momento que Deus teve que falar para Abraão assim: Abraão, deixa eu te lembrar de uma coisa, você está falando com Deus, cara. Por acaso alguma coisa impossível para mim? O que você precisa adequar nessa manhã para viver os sonhos de Deus? O que eu preciso adequar nessa manhã para viver os meus sonhos? Provavelmente você tem tentado viver os teus sonhos e tem se frustrado. Realização plena só se encontra dentro do propósito de Deus. Dinheiro não vai conseguir fazer você ser feliz. Ele vai te levar para Disney, ele vai te levar para cruzeiro, ele vai te levar para um monte de lugar. Mas um dia você vai ter que voltar para casa e deitar a cabeça no teu travesseiro. E aí, essa é a tua vida verdadeira. Essa é a realidade dos teus dias. Somente Deus pode fazer isso com você. 1 Samuel 6,12 fala assim: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Está falando de Davi. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se, unja ele. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito apoderou-se de Davi e ele começou a viver os sonhos de Deus. Matar um leão na vida de Davi era um sonho. Matar um urso na vida de Davi era um sonho. Matar Golias na vida de Davi era um sonho de Deus na vida dele. Ser colocado como rei de Israel e governar aquela nação debaixo do poder de Deus era um sonho de Deus que Deus tinha sobre a vida de Davi. Deus tem sonhos a teu respeito. Nós vamos ser ministrados pelo ministério de louvor agora.